Aí foi. Opa, tudo bem? Aqui é o Prof. Misa, do Sacadas do TCC. E hoje a nossa aula é sobre Partiu Banca, material exclusivo para montar sua apresentação slide por slide e encarar de frente à banca. Tá? Encarar no bom sentido, né? E lembrando, né, não sei se você conhece aí o projeto, o propósito do Sacadas. Eu, como professor universitário, tinha sempre uma frustração de não poder passar esse conteúdo, passar essas informações para mais alunos, né? E eu estava limitado muito à questão de sala de aula, né? Dos meus alunos presenciais. E agora, então, nesse momento aí do Sacadas, né, a gente tem um alcance bem maior, é Brasil todo, e eu te peço aí que tu me ajude, então, nesse propósito que a gente tem de querer levar o conhecimento, a informação para muitos, né? Então, se tu estiver fazendo TCC ou conhece alguém que esteja fazendo, peço que tu indique, né? Indique aí os canais aí ativos que a gente tem de Sacadas para poder multiplicar cada vez mais essa mensagem, beleza? Então, para quem que é, né, o Sacadas, para quem que é essa aula que eu tô montando aqui? É para a galera que está querendo encarar de frente mesmo a banca, a pesquisa, né, o TCC. E eu divido esse grupo em dois tipos, né? A galera raiz que está aí pela pesquisa acadêmica, que está pela experiência, né, pela jornada mesmo de construção aí, do início ao fim da faculdade, da universidade. E tem a galera na tela que é aquela que quer pegar carona, que quer pegar, de repente comprar, até, né, na internet tem bastante oferta, comprar um trabalho, né, de conclusão de curso pronto. A galera que quer isso, eu já peço sai fora, né? Não é o nosso objetivo aqui falar com essa galera, né? O nosso objetivo é realmente para quem está interessado em, enfim, potencializar aí as ideias, a pesquisa, a carreira e o que for mais para frente, tá? Então vamos lá começar, né? A gente tem bastante coisas aí para ver. Opa, deixa eu dar um clique aqui. Feito. Avisos importantes aí, né? Já mais ou menos falei por cima, mas é um material aí de apoio. Lembrando, né, que é o Prof. Misa que está falando, né? Eu tenho experiência aí de mais de 100 bancas, né, de participar de bancas de avaliação do trabalho de conclusão de curso e também orientar bastante aluno aí, né? Muitos alunos nesse processo de pesquisa acadêmica, tá? E para muitos é uma primeira viagem, né, onde é realmente uma aventura, um aprendizado do início ao fim, né? E outros já têm um pouco mais de cancha, têm mais facilidade, enfim. Mas eu quero te passar mesmo esse expertise, né, essas experiências que eu tive dentro e fora de sala de aula. Sendo aluno, né, já estando nas trincheiras lá como aluno e mais recente aí como professor, né, da comunicação, do marketing, do design, de várias áreas aí de conhecimento. Tá? E eu sei como é que é a dor de muitos, aí eu sei que é um parto seco para muitos, né, essa questão da banca principalmente, né, que é a nossa aula de hoje. Mas eu quero desmistificar um pouco, eu quero criar um momento mais relaxante aí para que tu possa realmente focar no que interessa na banca, né? E uma das primeiras dicas que eu tenho para dar até de uma banca é tu olhar nos olhos Até tô adiantando um pouco as dicas, né? Mas é tu olhar nos olhos da banca, né? Não só do teu orientador, mas dos professores que vão avaliar o teu trabalho. E tentar prestar atenção máxima, focar no que eles estão falando, as considerações que eles vão ter para ti, tá? Mas então, voltando aqui para a nossa apresentação, né, em linhas gerais, o nosso objetivo geral está bem escrito com a visão um pouco da pesquisa acadêmica, né? O objetivo geral dessa aula é ajudar os alunos a montarem suas apresentações e encarar a banca, né? Encarar positivamente, tá? Não ficar afrontando que não é o nosso negócio. E os objetivos específicos, né, daí pontos que a gente vai tratar mais especificamente para chegar nesse objetivo geral. É uma visão geral de como é que funciona a coisa, a banca em si, né? O protocolo da banca, como é que são os procedimentos que existem, né? As etapas que tu vai cumprir. Slide por slide, que daí são dicas do prof mesmo para organizar, para sistematizar a tua apresentação, te ajudar a ser prático, rápido e fácil, né? E um mindset ali, que é um mindset campeão, uma mentalidade que tu vai ter que desenvolver para construir para tu conseguir encarar de frente a banca. Beleza? Vamos adiante. Aí. Então, primeiro momento, visão geral. Né? Entregou a mono, ok, né? Já está na secretaria, já foi impressa, está na mão dos profs.
É legal tu tentar entender esse contexto, né, da entrega da Mono, tu entrega e os professores depois vão receber, né? Então eles têm mais ou menos uma semana, aí tem um período mínimo até para fazer a leitura. Então não pensa que tu vai chegar esgotado na banca, né? Pensa com uma visão um pouco mais sistêmica, né? De que o professor também está cansado, está estressado. Eu me lembro quando eu participava de bancas, tinha em média assim umas 15, 10 bancas assim por semestre que eu fazia, né? E era convidado a tantas outras, né? Fora os meus orientandos, tá? Então era um volume gigante. Eu lia mais de 1000 páginas, por exemplo, numa semana. Tá? Não sei se tu já está acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas eu lia realmente, eu já calculei, né? Mais de 1000 páginas em diversas bancas. Eu anotava tudo, para não me perder, mas eu me organizava. Outra coisa, né, o olhar sistêmico, ali tem um resumo de todo o teu trabalho, né, digamos assim, a capa, o tema, o objeto de estudo, justificativa, objetivo geral específico, questão norteadora, revisão biográfica, sumário, capítulos, metodologia, análise, considerações finais, contracapa de agradecimento, né, são alguns itens aí que tem que ter relacionados ao teu trabalho. Um terceiro momento ali é a apresentação em tópicos para relembrar a pesquisa, né? E aí já é uma dica para tu pensar que a apresentação são tópicos que vão te ilustrar lá na hora de mostrar para a banca o teu trabalho, a tua pesquisa. Então tu tem que ser um pouco minimalista, né? Não usar todos os recursos do mundo, não poluir o negócio e não reescrever a pesquisa nos slides, né? De forma alguma tu vai apresentar uma coisa completamente nova do que tu entregou lá impresso e a banca está ali para avaliar o trabalho, tá? Nada de novidades, nada de spoilers do processo. Não, spoiler não é a palavra certa. Enfim, criar roteiro para apresentação, e aí até eu vou te dar essa dica de storytelling, né? Tu construir uma linha de altos e baixos da tua pesquisa, que tu possa ilustrar, né, para a tua banca entender e relembrar, né? Os caras leram o trabalho, não sei se foi na véspera ou uma semana antes, né? Mas que tu tenha essa opção aí de conseguir guiar, né, a tua banca numa leitura mais, enfim, com altos e baixos, os picos, né, os grandes momentos, tu vai, de certa forma, escrever ali, delimitar, né? Então, esboce em um papel os slides e as suas falas. Depois, treine, tá? É importante para a gente ter essa sincronia, né, das coisas e conseguir, de certa forma, contar a tua pesquisa, né, numa história, criar esse ritmo, né? Então, realmente é treino, né? Eu pegava os meus orientandos e a gente testava, né? Pô, manda uma apresentação, agora tá, então vamos discutir sobre a apresentação, nesse slide que tu vai falar, no segundo slide, sabe? É um a um mesmo, e calculando sempre a questão de tempo também, né? Para conseguir explicar todo o trabalho. Isso é uma das coisas mais difíceis, né? Outra coisa é busque imagens, né, no pexels.com, PixPay e FreePic, Pixabay, né? E FreePic. Use imagens de fundo com marca d'água e cuida sempre para ter legibilidade da informação. Às vezes o excesso ou mesmo a falta de, digamos assim, familiaridade com ferramentas assim de criação, né, tu não consiga, de imagens, né, tu não consiga, de certa forma, compor um slide, compor uma apresentação que seja matadora, tá? Construir a apresentação no canva.com ou siga o modelo do PPT da universidade, outra dica, né? Às vezes as universidades disponibilizam, né, um modelo já para apresentação, até tem umas colinhas aí de slide, mas te indico também dar uma olhada nesse roteiro que eu montei para a aula de hoje. Então, construir a apresentação no canva.com, siga o modelo, enfim, já falei isso, né? Cuidar da harmonia de cores e tamanhos das fontes, seguir o modelo, né, conforme já vem personalizado nesse canva.com. Conhece, não conhece? Vale a pena dar uma olhada ali e acessar. Eu uso bastante ainda, né? Salve arquivo em PPT e PDF para apresentação, tá? Lembrando que pode dar alguma zica, pode dar algum problema. E o bacana é levar no pendrive, ao mesmo tempo mandar no teu e-mail, tá? São coisinhas básicas mesmo, para tu chegar lá e só focar em realmente apresentar. Mas são detalhes técnicos, são uma espécie de checklist, né? Essas caixinhas todas que eu estou botando aqui, para ver se tu realmente vai cumprir, vai conseguir, tá? E por último ali, não invente conteúdos extras da pesquisa, tá? Tu vai apresentar só o que tu entregou. Tu não tem como criar uma coisa nova ali, né? Que senão vai jogar até contra e vai prejudicar na tua avaliação, tá? Opa, adiante. Beleza, segundo ponto que a gente tem aqui da aula de hoje, protocolo da banca, tá? Esse aqui é um protocolo base, né? Podem ter variações aí de banca para banca, de universidade para universidade, né? A participação de número de professores na banca também, isso é muito variado, tá? De acordo com a cultura de cada universidade, de cada faculdade.
Algumas coisas importantes, tá? A banca, ela é uma aula invertida, né? Onde o aluno vai, gosto sempre de falar isso, a gente comentava muito com os professores, os colegas, né? O aluno vai dar aula, né? E os professores vão, de certa forma, receber a aula. E claro, vai ter uma avaliação, um processo ali, mas é um momento de, então, é uma consagração de jornada, né? É um momento final onde o aluno realmente vai experimentar, demonstrar todos os conhecimentos que ele adquiriu ao longo da universidade, ao longo dessa faculdade que ele fez, tá? Em tese ali o protocolo, né, os processos, a gente tem um tempo ali, né, vai fechar 20 mais 15, 30, 60 minutos, né? Em torno de 1 hora. As bancas, claro, podem se estender, né, dependendo do debate, dependendo da banca também, né, da performance da banca. Daqui a pouco a banca fala muito ou fala pouco, né, tudo tem que se avaliar. E uma coisa importante na decisão de banca, né, muitas vezes tu pode participar junto com o teu orientador a escolher, ou não, né, ou já é, basicamente pode ser até, a banca pode ser colocada para a tua avaliação sem tu interferir ou sem tu ter nenhum critério que tu possa chegar perto e escolher, né. Então ali, o tempo mais ou menos é isso, né? 20 minutos de apresentação. Então cuida, né? 20 minutos eles podem ser eternos, né? Se tu não fala muito, ou pode ser pouco, né? Desculpa, pode ser eterno se tu não fala, né? Ao contrário, né? E pode ser muito se tu fala pouco, né? Enfim, 15 minutos para a primeira banca, né? Então, isso aqui é um processo de dois avaliadores, né? O teu orientador ele não vai falar, ele vai só, de certa forma, ministrar, né, o processo da banca, ele vai orientar como é que são os momentos, né, as situações todas que vão acontecer. Então, 20 minutos para apresentar, 15 minutos do primeiro professor, 15 minutos do segundo e fecha 10 minutos para a banca se reunir, aí sai todo mundo da sala e fazem a avaliação, estabelecem o critério da tua nota, teu grau, o que for, tá? Então, essa é a forma básica. Uma coisa que eu sempre gosto de destacar, os meus orientandos, meus alunos, eu sempre levo, ou peço até, em épocas de semana de bancas, né, para que antes de vá apresentar o trabalho, dá uma olhada nos colegas, né, como eles estão se virando ali para apresentar e tudo mais. Tá? Mas em geral é isso, é legal tu também conversar sobre isso com o teu orientador, para não ficar desprevenido, tu saber o que é e chegar treinado para isso, né? A pior coisa é realmente tu cair virgão aí no processo e se dar mal, tá? Então é legal tu saber quanto tempo tu tem para falar. Muitas vezes a banca até pode diminuir o teu tempo, né, de falar. Pouco é 10 minutos de apresentação e tu me aparece com 20 slides lá, então tu vai ter meio minuto para cada slide, digamos assim. Então tem que fazer esse cálculo, né? Tem que pensar estrategicamente até como é que vai ser a tua apresentação, tá? Se tiver alguma dúvida aí, vai deixando nos comentários, né? Vou disponibilizar esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Ele vai estar temporariamente, não sei, até a gente está decidindo bem isso, né? Se as aulas vão para a comunidade dos Sacadas ou se ficam permanente por um tempo aí, né? Para que tu possa utilizar e, claro, multiplicar aí a nossa mensagem. Então aqui já chegamos à terceira parte, slide por slide, que eu faço um esboço determinando o que começar e botar em cada slide, tá? Então slide 1, né, a capa, né, vai o cabeçalho da universidade, faculdade, centro de ciências, habilitação do curso, título da pesquisa e imagem relacionada. Você pode começar agradecendo, né, pensando na dinâmica lá na banca, né, a presença da banca, indicando a satisfação de receber as avaliações dos professores que estão ali. Né? Uma coisa meio cordial, né? Uma coisa de encontro. Então, tenta construir esse lado amistoso porque é o lado humano do negócio. Né? Eu me lembro que a gente brincava assim, poxa, a banca vai avaliar que e como? Aí a gente brincava até nada. De repente a gente chama mitos, né? Mitos que a gente fala. A gente chama aqui o histórico escolar do cara e vai avaliar em cima disso. Não. Cara, mina, né, também, né? Vão avaliar só o teu trabalho, não vão avaliar a tua pessoa, enfim, a tua trajetória acadêmica desde o coleginho lá, do primário até a faculdade. É sobre o teu trabalho, sobre a tua pesquisa, tá? Não esquece isso. Vamos lá adiante então. Segundo slide, proponho tu botar ali o tema, o objeto de estudo e a justificativa desse teu tema, do porquê que tu escolheu, tá? Lembrando, tenta fazer em tópicos, né? Não bota 40 linhas, não bota 20 linhas, não explode o slide, né? Descreve exatamente como está na pesquisa, utilizando suas escolhas junto ao orientador. É bacana até usar o orientador nesse processo final de apresentação. Às vezes
ambos estão, digamos assim, desgastados com o semestre, né? Mas manda a tua apresentação antes da banca, um tempo para o orientador ver como é que ela tá, ele pode te corrigir, ele pode dizer como é que poderia ser melhor ou não, enfim, te dar um feedback, né? Terceiro slide, objetivo geral específico. Só deixa um slide dedicado para isso, tá? Descrever exatamente como está na pesquisa, para virar um índice ali para de repente tu falar e te lembrar e sem precisar decorar nada, né? Acho que não precisa decorar, é só realmente tu conseguir expor as suas ideias para a banca, sempre olhando para os professores, tá? Quarto slide, questão norteadora, importar diretamente na pesquisa, né? As bancas adoram perguntar sobre o que norteia a pesquisa, tá? A questão norteadora, qual é, o que tu quer buscar de resposta aí nessa pesquisa, se tu conseguiu lá na frente. Então já deixa elucidado bem bonitinho o que te moveu aí a pesquisar, a buscar esse tema. Quinto slide, revisão bibliográfica, e aí tu começa a mostrar o sumário dos capítulos com os principais autores e as ideias deles, né? Então cita lá o nome dos autores para não esquecer, igualmente vale pegar citações para contextualizar, tá? Então é legal tu também ilustrar um pouco do que tu escreveu, né? Mostra a estrutura, né? O esqueleto do trabalho e vai adiante, tá? Sexto slide, revisão bibliográfica, mesma coisa, né? Tu vê que repete ali o quinto, sexto e o sétimo, tá? Como se tivesse o teu trabalho nos 3 grandes capítulos aí para fomentar. Mostrar capítulos, principais autores e suas ideias. Cite os nomes dos autores, para não esquecer, igualmente vale pegar citações para contextualizar. Então do quinto, o sexto, o sétimo slide, basicamente são a mesma fórmula, porém, claro, tu vai avançando no teu trabalho e vai pontuando aí o que precisa, tá? Falando sobre slides, slide por slide, oitavo slide fala sobre metodologia, descrever a metodologia, os métodos utilizados, os autores e possíveis ferramentas e escolhas da pesquisa. E o bacana é tu pensar em delimitar, né, o universo, se é uma pesquisa quali, quanti, se tu usou entrevistas, em que período tu coletou essas informações. Deixa tudo... Eu gostava de pedir um capítulo à parte de metodologia, né? Às vezes tu pode apresentar lá na introdução, teu primeiro capítulo, o que tu vai fazer. Mas eu pedia realmente um capítulo para fortalecer esse aluno a entender o que é o método, como se aplica, como os autores dizem que deve fazer, né? Eles criam uma espécie de protocolo de pesquisa e isso facilita o aluno de primeira viagem mesmo, que nunca fez pesquisa acadêmica, a entender como é que funciona uma entrevista em profundidade, como é que funciona um questionário simples ou um questionário com pesquisa quali e quanti, enfim, algumas variações que podem ter aí. E os autores que fundamentam a metodologia de pesquisa te ajudam, né, e te ilustram isso com os livros, tá? Nono slide, já estamos quase no final, tá? Análise dos principais resultados e aprendizados de pesquisa. Lembrando que cada slide pode desmembrar em 2, 3, né? Muitas vezes não cabe num só, tá? Mas na análise ali, né, tu passou metodologia, agora tu vai analisar o que tu coletou, o que tu tá observando, né? Descrever os principais resultados e aprendizados que tu teve nessa pesquisa. Quais os principais resultados obtidos ao longo da pesquisa, revisa isso nos capítulos e com os autores e traz as fontes, tá? A pior coisa é tu deixar lá, né? Eu gosto de dizer essa questão da ingratidão, né? O aluno usa os autores e parece que ele já cumpriu o que tinha que fazer. Não, cara, traz na análise os principais autores que te ajudaram a entender o processo, os fenômenos que ocorreram na tua pesquisa, tá? 10º slide, já estamos finalizando, né? Considerações finais, importar os tópicos das conclusões e observação da mono, e aí vai aquelas questões lá, objetivos foram alcançados, né? Aquelas respostas. Vem daquela aula anterior que eu disponibilizei, já está no canal aí para vocês, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Objetivos foram alcançados ou não. O cunho opinativo autoral é o momento que tu vai poder, nas considerações e na introdução também, tá? É falar com a tua voz, né? Os teus sentimentos, expressar o que tu está vivendo ali. Opção de novas abordagens, limitações da pesquisa, né? A gente não, lembrando, né? A gente não é absoluto com o trabalho de pesquisa acadêmica de graduação, né? É um começo, é um início. Esse trabalho ele pode ficar aberto, né? Para depois tu levar essa pesquisa mais adiante numa pós-graduação, seja ela uma especialização, né? Um MBA, ou mesmo um mestrado, né? Tu pode entrar direto no mestrado, então tu pode pegar essa linha de pesquisa e seguir adiante, tá? Linguagem colaborativa, né? Eu sempre indico, porque tu não faz trabalho sozinho, tu depende aí de autores que fundamentam o que tu fala, ou pelo menos que tu põe no papel ali,
e ao mesmo tempo tu trabalha de forma colaborativa, né, ou nós, junto com o teu orientador, né, tu não faz sozinho, o teu orientador está ali para te ajudar também, né, nesse processo, e tu tem que reconhecer, de certa forma, lá nas considerações finais, na conclusão do teu trabalho, o quanto é importante, né, manter essa linguagem de que a gente fez, a gente buscou, né, nós, sempre nós, nesse processo. E não ser absoluto, né, absolutista ali no caso, de achar que a tua pesquisa ela resolve o mundo, que ela representa a realidade de todo mundo, que não é muitas vezes, né? A gente tem essa limitação de achar. Eu me lembro que quando eu fiz a minha monografia, nossa, eu matei a pau, todo mundo tem que ler meu trabalho, e não é bem assim, né? Não significa que eu seja tão atrativo para várias pessoas e que o meu trabalho seja relevante para todo mundo que eu imagino que seja, tá? O 11º slide, né? Claro, uma métrica aí bem slim, né? Bem compacta, tu pode fazer mais, né? Mas pensa no tempo da banca, né? 20 minutos, divide aí por 10 vai dar um tempo, divide por 11 vai dar outro tempo, divide por 15 slides vai dar outro tempo. Cuida para a questão de gráficos, né? Não sei se tu, daqui a pouco tu trabalho tem gráficos que vão mostrar resultados, então vai desmembrar em outros slides, né? Mas cuida com a questão do tempo, né? Não vai extrapolar, não vai sair do momento ali já mais ou menos pré-determinado lá do protocolo. 11º slide, contracapa e página de agradecimento, tá? Então, o fechamento, né? Falou das considerações, apresentou em tese toda a tua pesquisa e deixa uma capa de agradecimento, né? Obrigado, enfim, uma mensagem positiva para brindar esse fechamento aí de apresentação, beleza? Aqui agora o mindset, tá? Legal também falar sobre comportamento, né? Sobre mentalidade para a gente encarar uma banca, porque eu já vi gente, aluno e aluna que usavam um remedinho para ficar mais calmo, menos nervoso, né? Tem alunos que treinavam a apresentação e tem alunos que não conseguiam, então tem uma série de diferenças aí de aluno para aluno, tá? Cada um com mais habilidade, menos habilidade, mas são pontos aqui, né? São caixinhas que eu deixei ali também para tu fazer um checklist e pensar e ir tentando de forma natural, claro, do teu jeito, da tua maneira, organizar isso para ti, tá? Primeira caixinha ali então é treine a apresentação, desde as falas aos slides, né? Tudo que aparecer na tela, ali atrás, ali quando for apresentar, lembra sempre de que eu vou falar nesse momento, enfim, puxa os gatilhos aí que possam te ajudar. E o bacana até, falando de apresentação, tenta olhar mais para a banca do que para os teus slides, tá? É feio, é chato. Imagina o teu professor te dar aula de costas, né? Olhando direto para o quadro, olhando direto para o projetor. Não é legal, né? É legal tu olhar para as pessoas e esse olhar que eu falo, né? De se aproximar ali dos professores e tentar buscar a atenção deles e ao mesmo tempo ser original, né? Ser autêntico, de receber essa atenção é muito importante. Então, no dia da apresentação lá chega uma hora antes, né? No local para se instalar, para testar os slides e os equipamentos. É crucial isso, gente, porque não sei se você já faz palestra, eu faço palestra, enfim, eu dou curso e para mim é sempre importante treinar, né? Para não sofrer nenhum problema, para evitar transtornos na hora da apresentação e não ter nenhuma variável que eu não possa controlar, tá? Então essa dica é de ouro, isso vai te ajudar a ter uma performance melhor. Você deve manter a concentração na banca, né? E aí eu já falei umas 2, 3 vezes nessa aula, né? Olhe nos olhos dos professores e perceba-se no ambiente. Eu já peguei aluno, por exemplo, que me encarava, né, ou não aceitava a crítica de um professor, e é péssimo, cara, né? A gente vê pela cara, eu não sei se tu consegue fazer essa leitura, mas eu vejo a leitura corporal errada, né? A posição corporal errada nesse processo. Então, te atenta a isso, te concentra nas pessoas que estão ali. Em tese, vão ser professores que já te deram aula, que já passaram por ti, então tu conhece eles um pouco, tem um convívio, ou teve um convívio, e é importante então tu te concentrar, beleza? Outro ponto importantíssimo na banca, você e seu orientador são uma equipe, né? É uma dupla ali. A pesquisa foi realizada por vocês, então combina com o teu orientador, sinalização de tempo lá, pô, tá faltando 5 minutos, tu marca aqui, tu faz assim, né? Me mostra, e tenta andar junto com ele, né? Ele vai te guiar nesse processo de banca, de avaliação, e tu tenta trabalhar da mesma forma, né? Tá? Tenta ser uma equipe mesmo, tenta ser uma grande dupla ali para ter êxito ali na avaliação. Quarto momento ali, manter a linguagem adequada e postura, né? Sempre humildade, né? Pô, tu tá apresentando teu trabalho,
a primeira oportunidade, talvez, né? Quem não tem nunca feito uma banca, então cuida da tua postura, né? Que eu falei um pouco de olhar para as pessoas, não ficar de costas, enfim, tá atento 100% no que está acontecendo na tua frente ali, tá? Eu sei que é difícil, muitas vezes você se desconcentra, né? Enfim, por nervosismo também, por não ter essa prática, né? Mas tudo é treinamento. Eu lembro quando eu mandava meus alunos para frente da sala, era realmente para apresentar, para aprender a falar na frente de outras pessoas. A gente morre de vergonha, né? Mas, enfim, era um exercício que eu tinha como positivo para poder ajudar a desenvolver melhor esse aluno, né? Seja receptivo às críticas, cuide com as expressões, né? Eu me lembro de pessoas que ficavam carrancudas, que não levavam, parece, numa boa as críticas sobre o trabalho. E é sobre o trabalho, não é sobre tu, né? Acho que as críticas não são pessoais, vou deixar bem claro isso, tá? É sobre a pesquisa acadêmica, tá bem escrito ali embaixo, né? Mas, então fica ligado só nos pareceres dos professores e tal, e encara isso como uma crítica construtiva, né? Não quero que tu fique apanhando internamente, mas eu quero que tu absorva o que está chegando de crítica, de repente, poderia ter feito de outra maneira, né? As pessoas não pensam da mesma maneira, os professores também muitas vezes não batem, digamos assim, a mesma ideia de metodologia, entendem que poderia ter sido melhor aplicada a pesquisa de outra forma, mas enfim, seja receptivo para isso, né? O teu professor e os outros professores que estão parte da banca ali, eles vão estar dando as opiniões deles, enfim, para tentar agregar um valor maior para o teu trabalho, para a tua pesquisa e realmente avaliar o teu trabalho, tá? O último passo ali, o 10 é uma tentativa, né? Eu sempre falo, vai que dê, eu tento acabar com essa expectativa. Muitos alunos chegam, eu quero tirar 10, está perfeito o meu trabalho. Os alunos me questionavam, eu dizia, olha, tá bom, eu não sei se vai realmente chegar no máximo, né, da nota, né? Eu não sei se 10 também, né, muitas vezes é um grau, um conceito que tu vai receber, mas o bacana é tu perceber que talvez dê, né? Não depende só do teu orientador, né? Ele diz, por mim é 10, é difícil o orientador falar isso, né? Depende do consenso da banca também, né? Por exemplo, o orientador pode te dar 10, né? Pode querer te dar a melhor nota, mas a banca vai avaliar também, e aí são pesos diferentes e pode diminuir, né, a tua média harmônica e, enfim, o teu conceito, tá? Mas esses pontos básicos, então, aí da mentalidade para tu construir e chegar lá na banca são muito importantes para ter um bom resultado, beleza? Sabia dessas? Não? Então tá. Galera, essa foi a aula de hoje, né? Lembrando aqui que é os canais aqui ativos do Sacadas, né? Tem o nosso e-mail aqui, se quiser mandar e-mail. Tem aqui o nosso Instagram, que é a nossa rede mais bombada hoje, tá? Por enquanto, né? O nosso Facebook e também o YouTube, onde está disponibilizado esse e outros conteúdos. Lembrando que esse conteúdo vai ter um período mínimo aí, eu não sei te dizer agora exatamente quanto, mas a ideia é realmente migrar esse conteúdo para, enfim, para a comunidade, para o curso, para a galera que compra o curso aí dos Sacadas, e vai ficar uma coisa mais interna, tá? Então aproveita que daqui a pouco está saindo do ar, beleza? Desde já te agradeço aí por essa atenção aí que tu teve aí, esse momento aqui, e a oportunidade também que eu tive de compartilhar esse conhecimento contigo, tá? Então espero que seja sucesso e que dê tudo certo na tua banca, e é isso aí, beleza? Valeu, cabeça, um abraço, tchau, até mais!